Queria compartilhar hoje com o título Deus é a força do meu coração. Eu estava orando, desde o final do ano passado, sobre o nosso ministério, sobre a nossa comunidade, e eu tenho sentido um direcionamento de Deus de, pessoalmente, focar o ministério em dois aspectos, que é o aspecto da pessoa e da cultura da nossa igreja. Então, quando eu digo a pessoa, é cada indivíduo, de a gente poder cuidar cada pessoa e também a gente criar um ambiente, uma comunidade da cultura do reino de Deus, das coisas não serem simplesmente ao acaso, mas serem intencionais e que expressem o reino de Deus, o reino do povo de Deus, o reino do povo celestial. Então, o pensamento é como se fosse um jardim, que a gente cuida, um jardineiro, ele cuida de cada flor, da árvore, das plantas, mas também ele cuida do ambiente todo, do jardim, para que tudo possa crescer harmoniosamente. Então, pensando nisso, tem algumas coisas que a gente vai fazer, a gente vai promover, eu vou detalhar, a gente vai abrir inscrições e tudo mais, mas uma das coisas que eu gostaria de fazer é fazer mais visitas pastorais, deixar assim uma coisa oficial, de a minha esposa também, ela indo para a capelania, ela era coordenadora de pedagógica, então ela indo para a capelania, ela ficou um pouquinho com horário, não horário, mas ela consegue respirar mais, digamos assim, Então a gente está querendo fazer visitas aos lares também. Então quem quiser pode falar com a gente está ajeitando a nossa casa, nosso apartamento, para a gente poder receber as pessoas também. Então, não que eu não fizesse visitas, geralmente eu visitava mais os irmãos, no trabalho, ou tomava um café, ou no próprio domingo tinha esse momento intencional de conversa, mas a gente quer fazer isso de maneira mais ostensiva. A gente tem... Eu estou indo para o 6º ano de Povo Celestial, de IPC, mas nesses 5 anos, Deus tem abençoado para reestruturar o Ministério Educacional Infantil, e agora, de alguns anos para cá, o de adolescentes e o de jovens, Então, eu gostaria de focar um pouco mais, não exclusivamente, obviamente, porque o Deus me colocou aqui para pastorear o Ministério Português. Então, todos em Ministério em Português, sempre que quiser conversar, quiser tomar um chá, um pobá, um açaí, é só ligar, que a gente marca. Mas a gente está querendo focar para os casais, para o pessoal mais velho, enfim. E aí, cuidar dos indivíduos. Então, uma coisa que a gente quer fazer é fazer mais visitas. Outra, a gente vai fazer discipulado, grupos de discipulado em microgrupos. O que é microgrupo? Menor que pequeno grupo, um microgrupo. Então, a gente está querendo fazer discipulado de 1 até, no máximo, 3 pessoas, incluindo o discipulador 4 pessoas, Então, depois, com o tempo, eu vou explicar melhor. Espero fazer isso em meado de fevereiro. Eu vou focar nos que estão servindo, já estão líderes de áreas ministeriais, mas quem quiser, a gente vai abrir microgrupos de discipulado para a gente acompanhar cada pessoa, quem quiser, E pensando na cultura, a gente tudo que a gente faz é intencional, seja uma viagem, seja um acampamento, seja um café da manhã, tudo tem um propósito, tudo tem uma intencionalidade por trás. Inclusive, é por isso que a gente faz o momento de formatura também. Não tem nenhum diploma, é um presente, mas a gente entende que isso é importante para a gente ver as crianças crescendo, esse marco,
elas entenderem que elas estão crescendo também. Então, o nível de estudo, de conversa vai ser mais profundo, né? Enfim, então a gente tem esse marco, né? E outras coisas que a gente vai fazendo também para promover o reino de Deus, para a gente expressar o reino de Deus. E orando por isso também, eu senti a direção de Deus durante o mês de fevereiro, a gente falar um pouco sobre oração. Então, eu vou estar falando sobre diferentes aspectos da oração. Na verdade, oração é um assunto assim que dá para ficar um ano inteiro falando sobre oração. Mas hoje eu gostaria de falar sobre a oração que a gente faz em dúvida. Quando a gente tem dúvidas, quando a gente tem questionamento. Se é possível a gente orar. Né? Se Deus ele se agrada com essa oração. Né? Se isso de repente é um pecado. Orar questionando a Deus. Né? E Salmos, né, é um dos melhores livros para a gente ver sobre oração, né, para a gente aprender sobre a postura de oração. Então, hoje eu vou compartilhar sobre como lidar com os nossos sentimentos e dúvidas, sobre como colocar isso diante do Senhor e como o caráter e o agir de Deus nos dá refúgio e segurança e fornece respostas aos nossos corações. Né? E assim eu espero que isso possa auxiliar os irmãos a orarem ao Senhor. A gente vê o salmista, ele questionando a Deus. Né? Por questão de tempo, a gente não leu o Salmo 73 todo, mas vale a pena uma lida, assim, com calma. Né? Depois, leiam com calma, mas nos primeiros versos ele fala assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Ele está falando, Deus é bom. Deus é bom para os puros de coração. Quanto a mim, e aí ele se abre aqui. Os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Então ele está falando da dificuldade que ele tem, do questionamento que ele tem no seu coração, no íntimo do seu ser. E ele está falando da sua emoção mais profunda. Dependendo do contexto eclesiástico, o expressar a emoção, ela é muitas vezes censurada ou contida. Principalmente nos ambientes do que chamamos de igrejas históricas, né, ou os mais tradicionais. Tipo a sorveteriana, né? Cadê? A presbiteriana, ó, viu? Eu contei uma piada, ninguém riu, viu? Brincadeira. Se a minha filha... a Johanna, cadê a Johanna? A Johanna, ela gosta quando ninguém ri da minha piada, mas tudo bem. Muitas vezes, esse momento mais de expressar o coração ou a emoção, isso é mais contido, né? É lógico que em igrejas carismáticas, né? Às vezes é over, né? Mas, geralmente, em contextos eclesiásticos, presbiterianos ou batistas, assim, dependendo, isso é muito contido. Como se a gente não pudesse expressar nenhuma emoção. Só que no meio secular, já é um outro extremo. Por quê? A emoção é colocada num pedestal. O que eu sinto é colocado num pedestal. É um lugar que não pertence à emoção. Né? Se por um lado a emoção é muito reprimida, né? Eu lembro, tinha uns anos atrás, na Igreja Presbiteriana do Brasil, estavam discutindo se podia bater palma ou não na igreja, né? Na hora do louvor. Eu já tive em contextos em que, depois de uma pessoa fazer um cântico especial, tal, o pessoal bater palma, que estava emocionado, e o pastor falar, não é para bater palmas para a pessoa, palmas só para Deus. Né? A gente fica, opa, nossa, então como é que eu tenho que agir? Né? Tem que sentar, levantar, né? Tudo certinho, assim. O nosso culto é um pouco misturado, né? Tem um momento mais organizado, tem a bagunça organizada, né? Como a gente teve aqui com as crianças, mas o importante é o enfoque a Deus, a adoração ao Senhor. Então, enfim, se por um lado a emoção ela é muito reprimida, por outro lado, no meio secular, a emoção ela fica quase que num lugar de idolatria. Por quê? A partir da emoção, eu defino a minha identidade,
e os rumos da minha vida a partir da minha emoção. Não é isso que mostra os filmes, né? O que importa é seu coração, é sua emoção, é você ser feliz. Né? Já dizia o poeta, entre o certo e o errado, o importante é ser feliz. A pessoa se define pela sua emoção. Eu me sinto como um cachorro. Eu vi um vídeo de uma abordagem de um policial lá nos Estados Unidos, e aí o motorista estava se recusando a mostrar sua identidade e tudo mais, porque ele falava assim, eu me identifico como cachorro, então você não pode me multar, né? Porque eu me sinto um cachorro. Eu falo, tudo bem, se você se sente como um cachorro, então eu vou chamar o pessoal de controle de animais, né? Para que você possa ser direcionado ao canil. Aí ele começou a falar, aí não, tá bom, ele deu a identidade, né? Mas a gente tá vivendo nessa era, né? Só que quando a gente vê nos Salmos, a gente vê um equilíbrio com relação à emoção. A gente vê os homens de Deus orando a Deus com suas emoções, através das suas emoções. Eles expressam seus anseios e desejos mais profundos diante de Deus. Todas as suas consternações, indignações, aquela raiva, né, não aguento mais, Senhor. Ele externa tudo isso para Deus. Imagina que ele fala assim, tive inveja dos arrogantes. Irmão, que inveja desses caras. Eles fazem tudo errado. Eles não são éticos, não pensam nas pessoas, são egoístas, ambiciosos, mas eles prosperam. Quem nunca teve esse tipo de sentimento? Só eu que já. Eu no meu caso, né? No meu ramo, assim. Fico pensando em igrejas, né, que pregam teologia da prosperidade, né, que fala, não, você tem que ser próspero e Deus vai te fazer prosperar. E se você não prospera, porque tem alguma coisa errada com você e tal, né? Eles crescem assustadoramente. Tá? Em tempos de crise, então, essas igrejas crescem muito. E a gente que tenta, né, fazer tudo certinho, de acordo com a palavra e tal. Né? Às vezes gera uma frustração, né? Falando das minhas fraquezas. Né? Eu conheço um casal que trabalhava no ramo da confecção e eles oraram por 8 anos para mudar de área de trabalho, para que eles pudessem trabalhar num ramo em que eles pudessem ser competitivos sem ter que sonegar imposto, sem ter que usar de falcatrua para que eles pudessem ser competitivos, porque esse ramo tinha tanta coisa antiética, né, ou amoral, que eles tiveram que orar. Eles oraram por 8 anos e Deus direcionou eles para um outro ramo, continuando com o comércio, né, de importação, exportação e assim por diante. Mas esse é o sentimento do salmista. E aí até o versículo 16, a gente vê essa indignação tomando conta dele. Né? Ele até fala assim, porque lembra que ele começou falando que Deus é bom para Israel, para os puros de coração? No versículo 12, por exemplo, ele fala assim, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas, certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Então ele está se questionando. Ele está questionando por que Deus, que é justo, que é santo, Ele permite que esse povo impuro, que esse povo arrogante, esses ímpios, eles prosperem. Ele está se questionando. E aí, aqui, vale a pena a gente mencionar o fato de que tudo bem a gente ter dúvidas. Tudo bem a gente ter questionamentos. Sabe, a nossa fé, a fé cristã, né, baseada, né, no ensino dos profetas e dos apóstolos, né, é uma fé que ela não é contra a razão. Pelo contrário, ela vai além da razão. Por que eu estou dizendo isso? Em outras tradições de fé, eles creem naquilo e acabou. Tem uma mitologia, tem uma história, eles creem nisso e acabou.
É lógico que a gente crê e depois a gente passa a entender. É por isso que não vai contra a fé, mas vai além a fé não é contra a razão, mas vai além da razão. É por isso que eu digo isso. Por quê? Tem coisas que a gente não entende agora, mas com o tempo a gente vai entendendo. Quantos cientistas, né, porque creem que Deus criou todas as coisas, eles vão pesquisando e aprofundando na pesquisa científica, eles acabam descobrindo coisas maravilhosas. Né? Eu poderia ficar citando todos esses exemplos, mas eu não vou me alongar para que vocês não percam atenção. Tá? Mas, inclusive, a arqueologia, que é uma ciência mais recente, né, já uns 200 anos para cá, a gente vê descobertas arqueológicas lá no Oriente Médio, naquela região, aos redores, que acabam comprovando os fatos históricos bíblicos, né, de artefatos, de registros, de coisas que até as pessoas questionavam da existência de alguns personagens históricos citados na Bíblia, mas com o tempo eles vão, puxa, e eu estou dizendo isso não porque a minha fé é baseada na descoberta arqueológica. A minha fé é baseada na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Eu creio na inerrância das Escrituras Sagradas. Mas quando a gente vai aprofundando no estudo da história, da arqueologia, da ciência, as coisas, sabe, só mostram o que acontece na Bíblia. Né? Como a Bíblia ela é verdadeira. Por que eu estou dizendo isso? Porque não tem problema você questionar. Não tem problema você ter dúvidas. Mas você tem que saber endereçar esses problemas. Né? Então, às vezes a gente tem questionamentos dentro da gente, de frustrações. Né? E muitas vezes a saída que a gente encontra é reprimir essa emoção. Vai colocando o coração, vai guardando. Tem uma hora que ou a gente explode, e isso fica uma coisa descontrolada, ou a gente implode, a gente fica doente. Né? E esse foi um dos motivos que a minha família foi para o Ministério Oasis, né? O Centro de Aconselhamento Cristão. Né? Eu não estava, assim, eu não estava mal, nem coisa assim, de maneira muito grave, digamos assim, ou irreversível. Mas eu senti que tinha alguma coisa errada dentro de mim e eu não sabia identificar isso. Então, sabendo desse ministério, né, tendo pessoas, amigos que participaram desse ministério, falaram muito bem. Então, a gente viu, eu preciso ir, porque no trabalho pastoral, no gabinete pastoral, a gente tem coisas assim que às vezes a carga é pesada, assim, emocionalmente falando. Né? E a gente tem que tratar essas coisas. A gente não pode ignorar. Só que a gente precisa endereçar corretamente. Por quê? Se tem gente que guarda, que reprime, tem gente que, né, às vezes, a família não tem nada a ver com o que aconteceu no trabalho, mas chega carregado com aquele estresse e acaba descontando na esposa, ou no marido, ou nos filhos. Né? Aí tudo fica, né, estressado assim. Às vezes aconteceu uma coisa aqui, mas aí desconta com os amigos. Às vezes isso acontece na igreja também. Né? Só que a gente pode expressar tudo isso para Deus. Falar com Deus. Deus é o melhor amigo que você pode ter. A pessoa com quem você pode contar todas as suas dores, todas as suas vergonhas, todas as suas falhas. E Deus, Ele vai acolher você na sua vulnerabilidade. Ele não vai pegar isso, vai esfregar na sua cara. Ele não vai ficar te julgando, falando, olha o que você fez. Aliás, quem faz isso é o diabo. Né? Ou a esposa, não sei, não, brincadeira. Minha esposa não faz isso, tá? Pelo amor de Deus, é brincadeira. Mas Deus, Ele não faz isso, Ele acolhe. Ele acolhe. Ele trata os nossos corações. Ele demonstra o seu amor, a sua misericórdia. E é isso que acontece com o salmista.
Versículo 16, ele fala assim: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Deus, eu não consigo entender, por que tem essa injustiça? Versículo 17, até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei no lugar onde Deus habita, onde Deus manifesta a sua presença. Até que entrei no lugar santíssimo. E eu com a minha pecaminosidade, eu com as minhas dúvidas, meus questionamentos, eu fui até Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos, quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Então ele entende que essa prosperidade dos ímpios é passageira. Aparentemente eles estão indo super bem, mas por dentro eles não têm paz. Por dentro eles não têm satisfação plena. E com o tempo, o estar bem sucedido, ele vai ruindo, porque eles não têm a satisfação plena, eles não têm o Deus. E então o salmista ele vai entendendo da justiça de Deus, e aí chega no ponto, de como é que ele encontra refúgio e segurança no Senhor, e como ele encontra resposta no seu coração quando ele expressa todo o seu questionamento, todas as suas emoções a Deus. Quando o meu coração estava amargurado, versículo 21, se quiser mostrar para o pessoal acompanhar visualmente também, pode ajudar, né? Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante, minha atitude para contigo era de um animal irracional. Já pensaram o presbítero orar assim? Já pensaram o pastor orar assim? Oh Deus, eu estava com inveja, estava que nem um animal, que nem um cachorro, assim, babando de inveja, de raiva. Já pensou o pastor orar assim? É como o salmista está orando. Ele tá abrindo o coração, está se derramando diante de Deus. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Ele fala, Deus está me sustentando. Em toda essa angústia, em toda essa dor, toda essa dificuldade, Deus está me sustentando. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. Ele entende, Deus está me guiando, Ele está me direcionando. E Ele vai me receber com honras. Quando eu permanecer fiel ao Senhor, quando eu permanecer com o coração puro diante de Deus, Ele vai me receber com honras. A quem tenho no céu, senão a Ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a Ti. Ele está declarando que a sua satisfação plena está somente no Senhor. Ele reconhece isso, depois de todo esse questionamento, depois desse todo vendaval, ele reconhece que ele só tem o Senhor. Versículo 26, o meu corpo e meu coração poderão fraquejar. Pode ser que eu fraqueje, pode ser que eu duvide, pode ser que eu questione. Mas Deus é a força do meu coração, é a minha herança para sempre. Amém. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Amém. Que essa seja a nossa confissão. Que a gente possa encontrar segurança, refúgio, estabilidade no Senhor. Tem gente que busca o refúgio, a segurança, conforto no cônjuge. Em certa medida, a gente tem que buscar. Mas tem uma parte que o cônjuge não consegue dar conta. E muitas vezes tem um conflito de relacionamento por causa disso. Às vezes a gente quer esse refúgio que somente Deus pode dar nos amigos. E tem amigos que são aqueles que estão prontos para dar vida, assim. Se precisar dar o rim, né? Eu entendo que aqui eu tenho amigos assim. Né? Aleluia. Mas tem coisas que só Deus. Às vezes a gente encontra refúgio no nosso trabalho, nosso dinheiro,
nas nossas conquistas, na nossa fama, mas isso tudo pode ruir num instante. Quem é o nosso refúgio eterno? É Deus. Deus é a força do meu coração. Vamos repetir comigo? Deus é a força do meu coração. Do meu coração. Que essa seja a nossa satisfação, que essa seja a nossa confissão a cada dia. Eu gostaria de dar alguns minutos para vocês orarem, enquanto eu convido a equipe de louvor a vir à frente. Eu queria dar um pouquinho mais de tempo para vocês orarem. Uns 3 minutos, 5 minutos. Mesmo quando a equipe de louvor estiver cantando, se você estiver com o Senhor, falando com o Senhor, continua orando. Se você tem alguma angústia, se você tem algum questionamento, alguma dor, apresenta isso diante de Deus. Agora você pode orar em modo silencioso ou em voz baixa, né? Verbalizar também é muito bom. Tem vezes que eu oro escrevendo, né? Quando eu estou muito frustrado, eu escrevo. Aí, é minha oração, vou escrevendo. Eu tenho um amigo que estava brincando ontem, ele falou assim, às vezes eu não sei como orar, aí eu peço para o ChatGPT. Aí já é demais, né? Mas nem que seja um suspiro, mas coloca isso diante do Senhor. Mas quando você colocar isso diante de Deus, se não der tempo hoje, agora, né? Tem esse tempo a sós no quarto, ou em algum lugar assim, que você consiga ficar um tempo sem ser interrompido. Se possível, faça isso com a Bíblia aberta. Pode ser nesse Salmo 73. Mas depois de orar, fique um tempo em silêncio. E deixe Deus ministrar o seu coração. Deixe Deus te mostrar as coisas que Ele fez, as coisas que Ele faz. Deixe Deus mostrar o seu caráter. Porque assim nós encontraremos refúgio, nós encontraremos respostas. E nós poderemos enxergar que Deus é a força do meu coração. Oremos.